Bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paz Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as crises, para entendermos que ninguém tem que ficar apavorado com nada que está acontecendo. Quem tem fé raciocinada, é porque estuda as obras que seguem. Não fica apavorado. Então hoje nós vamos pegar uma lição de abertura aqui, a lição que está na última pergunta do Livro dos Espíritos. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? É a última pergunta do Livro dos Espíritos, um livro que deve ser estudado 6, 7 vezes numa encarnação. Porque cada vez que você estuda esse livro, demora de 2 a 3 anos estudando. São 1019 perguntas. O bem reinará na Terra quando... Então é uma condicional. Na verdade, tudo do reino de Deus é uma condicional, porque ele coloca sempre na dependência dos nossos esforços, que somos seus filhos. Quando entre os espíritos que a vêm habitar, que somos nós, que estamos habitando há 10 mil anos, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Vamos prestar atenção. Os bons predominarem. Aí, aqui não tem nada de fenômeno, de milagre, não. Quando nós nos tornarmos, pela nossa reforma íntima e individual, sujeitos bons, espíritos bons, aqueles que cumprem a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, é um esforço de cada um, não há milagre, não há curas no espiritismo, nem nas leis de Deus. É um esforço de cada um se reformando, porque aí ele se reformando se torna um homem de bem, uma mulher de bem, e em torno dele todo o bem reinará. Fonte do bem e da felicidade. Então a felicidade e o bem são frutos da nossa reforma íntima. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, por meio do progresso moral, cada um se reformando e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. Aí é sintonia. Mas a sintonia começa da reforma de nós. Essa reforma é a base de tudo. Atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Isso é óbvio. Começa pela nossa reforma íntima, quando nós escolhemos os programas bons e não aceitamos mais os programas ruins. Quando nós não queremos mais a bebida, nós não queremos mais as drogas, a cocaína, a maconha. Quando nós não queremos certos programas de televisão, certos lazeres. Aí a escolha é nossa, nós vamos nos reformando e escolhendo as coisas que Deus disponibiliza para nós, e não as coisas que o materialismo disponibiliza para nós. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, essa é a abertura do nosso estudo de hoje. Vamos agora no livro A Gênese, que é a quinta obra da coletânea de 5, das obras básicas, que demora também de 2 a 3 anos para ser estudada, porque tem que ser estudada e relida várias vezes. Aqui, no final, nós temos uma explicação para a evolução do planeta. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Nada de místico.
Aí o pessoal fica, olha, um médium mandou uma mensagem de última hora para a crise que o Brasil está passando. Gente, a crise que nós estamos passando é plenamente normal. É fruto das nossas obras do passado. Estamos colhendo o que plantamos e temos que ir nos reformando devagarzinho, à medida que nos reformarmos moralmente. Eu não leio mensagem solta de espírito, eu só estudo as obras seguras. Nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. Há 10.000 anos vamos passando pelas crises, elas são fundamentais para o progresso. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Vamos parar de ficar mistificando médiuns, endeusando médiuns. Vamos estudar as obras. Ou você é estudante, ou não é. Ou você é adepto da doutrina espírita, e doutrina espírita não é através dos médiuns, não. Doutrina espírita é através das 5 obras básicas. Então, a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, nós já estamos aqui há 10.000 anos, está em cheio há quase um século. Ele escreveu esse livro há 150 anos atrás. Está em cheio há um século. Olha, ele estava falando do século passado ao que ele estava escrevendo. No trabalho de sua transformação. Pelo que vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, e como que impelida por invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Por exemplo, agora, no século XXI, nós estamos vendo vários países do mundo começando inúmeras transformações fundamentais em suas bases estruturais. A queda do muro de Berlim, a queda da União Soviética, em vários países. Nelson Mandela saindo da cadeia e transformando aquele país, a África do Sul. Nós temos inúmeros indivíduos trabalhando em vários setores do nosso mundo para colaborar com as transformações. Se nós voltarmos um pouquinho na história, vamos voltar à Revolução Francesa, vamos ver o trabalho daqueles homens fundamentais, aqueles filósofos, comandados por Jean-Jacques Rousseau. Quando ele escreve a obra fundamental de sua vida, o Contrato Social, ele mostra que, à medida que os homens forem se adaptando às leis naturais, às leis de Deus, eles vão se enobrecer, eles vão enobrecer seus sentimentos, e a partir daí haverá um respeito recíproco entre eles. Já falava Rousseau. Depois de Jean-Jacques Rousseau vem a doutrina espírita. E ela vem nos mostrar exatamente que agora nós estamos, por exemplo, passando por mais algumas transformações. Mas para isso a juventude precisa ler muito. Os evangelizandos, as crianças de 12, 14, 15, 16, 17 e assim por diante anos, precisam ler Mateus, Lucas, Marcos, João, as cartas de Paulo. Precisam estudar as obras básicas, aqueles que são espíritas. Precisam ler as leis fundamentais que regem essa sociedade. O Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
a Constituição da República Federativa do Brasil, que são as linhas bases para nosso progresso e a nossa convivência e o nosso respeito. Continua no livro A Gênese: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra. São essas revoluções que nós estamos fazendo agora. Estamos buscando prender, punir aqueles que estão do lado errado, da corrupção, do jeitinho brasileiro, do jeitinho da sociedade, daqueles que não gostam de estudar, onde a ignorância predomina e os maus pensamentos predominam e os crimes estão aumentando assustadoramente. E, obviamente, que os espíritos malévolos também têm aí na ignorância um campo enorme de trabalho e de sucesso. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Ninguém refreia a paixão sem estudo. Só o estudo mostrará ao indivíduo como refrear suas próprias paixões. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e filhos de um só Pai, logo cumpridores de uma só lei, que tem por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Aqui está, meus irmãos, para ninguém se apavorar. Nós temos que estudar e trabalhar. E nesse livro fabuloso, só livro seguro, Vinha de Luz, na questão 58 das crises, Emmanuel termina dizendo: o cristão, o homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. As crises são normais, são impulsionadoras do progresso. Quando nós não enxergamos uma crise de visão, nós vamos buscar o médico. Toda crise é boa, é uma luta, principalmente para educar o espírito. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança, para quem tem fé raciocinada. Essa crise agora que nós estamos passando tem nada a ver de extraordinário. É porque há 50 anos nos acomodamos e vamos seguindo qualquer um que aparece. Vamos abraçando os partidos políticos que aparecem. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. E depois ficamos muitos anos em silêncio, porque estamos usufruindo de dinheiro. Quando a crise aparece, o desemprego, a fome, nós temos que repensar o que fizemos e a nossa responsabilidade em retomar os caminhos do bem. Nós é que somos donos do Estado. Cada povo tem o governo que merece. Logo, nós temos que saber escolher os nossos políticos e saber escolher os nossos destinos. Isso começa aqui dentro, quando nós nos moralizamos através do estudo, da leitura, porque fora do estudo não há salvação. Nós só vamos nos consertar quando adotarmos a tese do estudo, do conhecimento para construir um homem novo, que cumpre as leis. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto.